essa reunião de hoje ela está dividida em 3 blocos, tá? Então, essa primeira parte dessas boas-vindas, né, da direção aqui para vocês. Depois nós vamos ter a questão das avaliações externas, que a coordenação vai falar um pouquinho. E no final, a última etapa, a terceira etapa, aquilo que nós estamos chamando de o momento do professor, né, que nós vamos fazer aí algumas homenagens, vamos abrir a palavra, enfim, para todos aqueles que quiserem. Professor, afinal de contas, a nossa ferramenta principal. Eles podem inventar centro de mídias, eles podem inventar cultura maker, eles podem inventar televisão, qualquer coisa. Mas tem uma coisa que é a ferramenta principal de qualquer educador, de qualquer professor, professora, que é a palavra. É a palavra que nos define. Sem a palavra, nós não somos absolutamente nada. É isso que nos faz e que nos coloca diante da sociedade, e é por ela que nós somos valorizados ou não. É por ela que nós mudamos e transformamos a vida das pessoas, a nossa e da sociedade ou não. Tá bom? Então, eu vou já entrar num assunto aqui que pipocou nessa pós-feriado, todo mundo está um pouco oriçado, vamos entender o que vai acontecer daqui para frente, né? Nós estamos no último bimestre, esse é o 4º bimestre, né? Então, estamos aí há mais ou menos 2 meses do fim do ano letivo, e algumas mudanças que são significativas. A primeira questão que eu quero mostrar para vocês, falar com vocês, é a questão do retorno, que agora o retorno será presencial e obrigatório, né? De acordo com o comunicado da SEDUC, a partir da semana que vem, do dia 18 de outubro, o retorno passa a ser obrigatório, a presença. Não haverá mais a possibilidade, né? Guardem bem isso, e essa informação ficará registrada ali no Facebook, inclusive da escola, então ficará para todos terem acesso. Não haverá mais a possibilidade do aluno fazer atividade em casa. Não tem mais retirada de material para fazer em casa, remotamente. Agora as aulas deverão ser assistidas presencialmente dentro da escola, né? Nesse primeiro momento, de 18 de outubro até 29 de outubro, ela continua ainda com 50%. Né? Por quê? Porque a nossa escola faz parte das 75% das escolas, inclusive essa foi uma outra matéria que saiu ontem no UOL, na qual fala que 75% das escolas públicas não têm espaço suficiente para receber sem distanciamento de 1 metro. Porque esse distanciamento de 1 metro, ele terá validade até o dia 2 de novembro. Então, como nossa escola faz parte desse grupo dos 75%, nós não temos esse espaço para voltar todo mundo, nós ainda vamos respeitar o distanciamento de 1 metro, então nós continuaremos com a semana A e B, que serão as 2 últimas semanas de semana A e B. De 18 do 10 a 22 do 10 é a semana A, que é do número 1 ao 16, e do dia 25 de outubro ao dia 29 de outubro, nós estaremos na semana B, que são os alunos do número 17 em diante. Após essas 2 semanas, que é do dia 18 do 10 a 29 do 10, nós passaremos a receber 100%. Lembrando, para deixar bem claro, mesmo sendo semana A e semana B, os 50% a partir de agora é presença obrigatória, já na segunda-feira. Então, aluno que não vem, já não tem mais presença a partir da semana que vem. Lembrando, por que eu estou dizendo isso? Porque até essa semana, o aluno não estava vindo presente, mas estava fazendo as atividades remotamente, ele estava tendo a presença dele garantida.
A partir da semana que vem, não ocorrerá mais isso. Então, o aluno que não está na aula, na sala de aula, ele não está presente. Se ele não está presente, ele está com falta. Tá bom? Então, semana que vem e a próxima, ou seja, continua no 50%, mas obrigatório a presença. E a partir de 3 de novembro, que é uma quarta-feira, pós-feriado, né, o feriado de finados, nós teremos o retorno 100%. Todos os alunos deverão obrigatoriamente frequentar a escola. Todos. Então, aí não haverá mais a semana A nem B, não haverá mais nenhum tipo de arranjo. Ou seja, as salas de aula passarão a receber 100% do total dos seus alunos. Eu peço para todos vocês, nesse momento, que a gente tenha compreensão, nós já estamos nos preparando, inclusive, para isso tudo, porque já são quase 2 anos que a gente vinha nessa toada, né? Então, assim, vai ser muito diferente isso tudo que vai estar acontecendo. Existem algumas excepcionalidades, tá? E aí eu já vou esclarecer, porque provavelmente pode estar surgindo alguma dúvida em relação a isso. Por exemplo, o aluno tem alguma maneira do aluno, de repente, não aparecer na escola? Tem dois casos que ele pode não aparecer. Número 1, se for um aluno que apresenta alguma comorbidade, ou seja, com alguma doença, que ele não possa frequentar presencialmente, porque ele ficaria muito vulnerável. Nesse caso, o aluno necessita apresentar à escola, a família apresentar à escola, o seu atestado médico, na qual demonstra a necessidade do afastamento. Né? Se for esse caso, tudo bem, tranquilo, o aluno, né, a família vai levar esse atestado até a escola e o aluno poderá continuar remotamente. Mas, lembrando, é necessário, é condição sine qua non a apresentação desse atestado médico. Tá? Segunda excepcionalidade, porventura algum aluno, né, aluna, no caso, gestante. Se a aluna tiver gestante e tiver necessidade, né, ela não vai frequentar as aulas. Também ela vai apresentar o seu atestado, falando a respeito da sua gravidez e tudo mais, e a legislação, inclusive, já existe legislação, inclusive, anterior a isso, que cobre essa questão. Tá? Então, desses dois modos, sem nenhum problema. No mais, não tem nenhuma outra situação. Eu estou vendo uma pergunta agora, até veio que apareceu aqui para mim, em relação a trabalho. Vamos lá. Vamos pensar no trabalho. Né? O aluno tem dispensa para trabalhar? Não. Por quê? Porque a prioridade é a escola. A prioridade é sempre a educação. Não existe nenhuma situação, nenhuma condição do aluno não deixar de estudar para trabalhar. Isso não pode ocorrer. Agora, vamos pensar até outra questão que aparece. E quem faz curso técnico? A mesma situação. Não tem... a escola regular é a prioridade. Inclusive, essa semana eu vou contar uma história que aconteceu. Veio uma mãe falar comigo que queria que liberasse o filho todo dia, ao meio-dia, para ir para um curso técnico que está fazendo, acho que na cidade de Jaú. E eu fui muito claro com ela. Não vou liberar meio-dia. Não existe essa possibilidade. Né? Todos os níveis, qualquer coisa que você vá fazer, tem que se adequar ao seu horário de escola. Isso é uma questão legal, é uma questão até mais do que legal, é uma questão filosófica para nós. A gente não abre mão do aluno estar com a escola. A escola é a prioridade. Nada mais é prioritário do que a escola. Bom, agora vamos pensar numa outra situação que também poderá ocorrer. Vamos imaginar, por exemplo, que o aluno quer
mudar o período dele de estudos. Ele quer ir da manhã para o noturno. É possível isso? Bom, desde que haja vaga, é possível. Então, se houver essa vaga, essa disponibilidade, com certeza nós iremos fazer essa transferência, mas não é uma certeza. Então, isso tem que ficar muito claro para todos, né? O trabalho não é uma alegação justificável para que o aluno fique afastado. Tá bom? Eu vou aproveitar e vou pedir para a Renata colocar o áudio de uma aluna sobre a questão da volta do presencial, e aí a gente dá continuidade na nossa reunião. Por favor, Renata, coloque aí. Angélica, eu gostaria de saber se teria como eu sair mais cedo da escola. Eu não estou conseguindo realizar as atividades em casa, então por isso eu quero voltar presencialmente. Porém, eu vou ter um compromisso todos os dias, 12:30. E vocês liberam 12:30, né? Os alunos não daria tempo de eu chegar aqui em casa, agora na galeria, 12:30. Nem de ônibus, muito menos a pé. De ônibus eu não vou, porque preciso fazer o cartão e vai demorar. Então eu vou ter que subir todo dia, descer e subir a pé para cá. Descer para a escola e subir a pé para minha casa. E aí fica difícil, né? Sei que não pode, mas eu tenho uma tia que mora do lado da escola. Será que ela não poderia me liberar todo dia, 12:00, para eu tentar chegar em casa 12:30? Acho que nem assim daria, mas eu dou meu jeito. Enfim, será que não teria como? Eu liguei mais cedo perguntando se eu poderia, né? Me disseram que não pode, que o que eu posso fazer é ir na escola e fazer as atividades na informática. E aí algum professor me ajuda. Mas eu não quero fazer atividade na informática, eu quero fazer na sala de aula. Eu quero sentir o que eu sentia há 2 anos atrás, sabe? Chegar na escola, ver todo mundo de manhã, entrar na sala, tirar o caderno da bolsa, copiar a matéria da lousa. É isso que eu quero. Eu não quero olhar para um computador, entendeu? Não, eu quero fazer atividade em sala de aula. Você me entende? É isso que eu quero. Pelo menos agora, né? Cerca 12. No ano, nunca mais vou ver a escola. Eu quero muito. Pela última vez, ir para a escola. Bom, todos vocês ouviram, né, o áudio, inclusive no primeiro áudio, ela fala da questão da 12:00. Eu nem sei, para falar a verdade para vocês, se a pessoa que foi falar comigo tem a mesma relação com essa pessoa que mandou o áudio, que foi a Nicole, né? De qualquer modo, você pega no primeiro áudio, a gente sabe de uma questão da necessidade de tudo que acontece, das coisas que foram acontecendo ao longo desse ano. Por outro lado, aquele segundo áudio, quando ela fala dessa volta, né? De voltar à escola. Eu queria ouvi-los um pouquinho a respeito disso, para a gente poder continuar aqui as nossas conversas. Só um minutinho, Ricardo. O pessoal está comentando aqui que não ouviu direito. Eu recebi esse áudio de uma aluna, e o celular é um pouquinho velho, ela acho que gravou baixo, e pode ser que também a qualidade do meu celular não tenha facilitado muito, mas dá para ouvir sim, né?
Primeiro ela mandou um áudio pedindo essa questão de sair mais cedo, e como meu celular estava desligado, eu só vim na segunda-feira, ela já tinha ligado na escola também, né, na quinta-feira, aliás. E ela foi orientada na escola de que ela poderia ir, não poderia sair mais cedo, mas ela poderia ir à escola de informática, e ali o auxílio, né, de um professor, de um Proatec, ou de algum outro professor que tivesse ali disponível no momento. E aí ela disse que ela não quer, que ela não quer fazer atividades pelo computador. Ela está cansada disso, ela não quer sentar e olhar para a tela de um computador, mas ela quer vivenciar novamente o que ela sentia há 2 anos atrás. Quando ela chegava na escola, ela encontrava com todo mundo, ela entrava na sala, ela abria a bolsa, ela tirava o caderno, ela copiava da lousa, ela conversava com o professor, e que provavelmente ela está no 3º ano, é o último ano dela na escola, e que depois ela não vai mais, né, ter a oportunidade de estar na escola. E que ela gostaria muito, muito, muito de estar voltando às aulas presenciais. Então, que isso fez, né, isso fez muita falta. Então, quando eu mostrei o áudio para o Ricardo, eu fiquei bastante emocionada, né, com essa fala dela, né. Eu ainda sou meio boba, viu, apesar de tantos anos de sala de aula, eu ainda tenho o emocional muito forte, eu sou muito emotiva nesse sentido. Mas, assim, eu acho que fica muito claro para a gente, né, a falta do humano. Por mais que a gente coloque roteiro detalhado, por mais que a gente explique, por mais que a gente ponha áudio lá no WhatsApp, por mais que a gente se disponha a conversar com eles via, né, qualquer meio aí digital, não é a mesma coisa. Esse distanciamento que nos foi imposto, que a gente teve que viver nesse período, eu acho que deixou muito claro, né, o quanto nós ainda precisamos do afeto, do contato, do elemento humano, do calor humano mesmo. Né? O brasileiro, a gente sabe que por natureza ele é bastante afetivo, e algumas até são até questionáveis essa afetividade, mas enfim, a gente ainda, né, dentro da sala de aula, o professor ainda representa um papel importante para o aluno, essa presença ali, né, o estar ali com ele, o olhar nos olhos, o conversar pessoalmente, isso ainda tem um significado muito grande. Eu acho que esse áudio dessa menina, né, dessa garota, vai mostrar isso para a gente, o quanto ainda é fundamental o contato humano, ainda que não seja o físico, mas a presença, o falar diretamente com a pessoa, estar ali. Então, isso para mim ficou muito claro, essa necessidade. A gente estava sentindo falta disso, a gente sentiu falta um do outro o ano passado, quando ficamos online, né? O quanto foi gostoso chegar esse ano, embora tenhamos mudado muito, nossos colegas fossem outros, né? Mas conhecer novas pessoas, bater um papo, conversar, o quanto isso foi bom para a gente, porque foi difícil esse ano nessa enclausuramento que nós vivemos. Então, fica muito importante, né? Fica muito forte essa colocação dessa menina, a importância da presença. Muito bem. Pessoal, então assim, né, a gente sabe, e nós vamos ter que ter uma paciência. Se professor já tem que ter paciência, agora vai ter que quadruplicar essa paciência, porque muita coisa aconteceu nesses quase 2 anos. E uma delas que é premente, está aqui na nossa cara o tempo todo, é a situação social, econômica do país, que mudou radicalmente, né? O Brasil, nos últimos anos, e principalmente nos últimos 2 anos, empobreceu demais, né? E óbvio que isso chegou a nós também, né? Chegou a nós quando a gente olha a situação de muitos jovens aí, adolescentes, que acabaram virando
olha que absurdo, né? Tem casa em que está vivendo do dinheiro daquele jovem que está levando para casa, só. Então, isso tudo, obviamente, que vai trazer para nós uma série de desafios, uma quantidade imensa aí de problemáticas que até então a gente já tinha meio que equacionado, e aí nós vamos ter que conviver com isso. Além de tudo isso, tem a questão emocional, né, que fica cada vez mais claro o quanto isso está afetando a vida de todo mundo. E a nossa também, né, porque muitas vezes a gente é chamado a ser compreensivo com os alunos, com a situação que está acontecendo, com as famílias, e quem é compreensivo a nós, né? A gente não pode esquecer que nós também temos que nos cuidar, nós fazemos parte dessa sociedade como um todo, somos pessoas antes de sermos professores. Então, nós também estamos sofrendo com tudo isso. De qualquer modo, então esse desafio está posto, está colocado, e a gente tem que tentar, da maneira mais assertiva, mais proativa, mais ética, pensar nessa situação toda. Ô, Ricardo. Oi. Nós não corremos um risco de termos uma evasão muito grande de alunos, principalmente os que trabalham, justamente por causa dessa questão que você acabou de colocar aí, do empobrecimento da nossa população. Eu tenho certeza, Wagner. Nós vamos, inclusive, ter aqui grandes desafios pelos próximos dias, principalmente a questão aqui da gestão, e aí eu estou falando aqui, né, o Francisco, Maria Angélica, as vices, né, Valdirene, Renata, que é o seguinte, nós vamos ter que ver, de fato, o Wagner, quem está trabalhando, quem não está trabalhando, porque, de repente, uma das situações que a gente pode descobrir é que nós temos um aluno do noturno que não trabalha. E, de repente, um aluno da manhã está trabalhando, tem ali a comprovação de que trabalha e tudo mais, e, de repente, ele vai parar de estudar porque ele não tem vaga no noturno. Então, nós vamos ter que estar atento a todas essas questões, justamente para poder, eu acho que amenizar os danos. Que vai ter danos, eu parto do pressuposto que nós teremos. Isso irremediavelmente, não tenho o que falar. Agora, a gente tem que tentar, minimamente, fazer com que esses danos sejam menores. E eu acho que a partir de segunda-feira, quando a gente voltar presencialmente com tudo, é uma das situações em que a gestão tem que se debruçar muito seriamente. E nós vamos precisar disso, né? Nós vamos ter que todos nós vamos precisar da parceria de todos vocês, porque não tem outro caminho. É o momento de, ao mesmo tempo que existe uma questão legal da obrigatoriedade do aluno na escola, porque a escola é a prioridade, e isso tem que ser o nosso discurso primeiro, obviamente, de que a escola é a prioridade, ela tem que ser a prioridade, mas, por outro lado, a gente não pode jamais deixar de olhar para essa dimensão social, né, dessa questão da própria necessidade das pessoas. Então, como eu sempre tenho dito para vocês, falo sempre isso, inclusive com o pessoal que está sempre ali próximo da gente, é o quê? Entre a lei e a necessidade, a gente precisa sempre tentar encontrar uma fresta de justiça social, porque essa tem que ser a nossa conduta o tempo todo. Se não for isso, não justifica-se o fato da gente ser uma escola pública. Então, é bem lembrado isso. E vamos ter que ficar atento. Não tem outro caminho a não ser fazer um esforço absoluto para que não fique ninguém absolutamente fora da escola, nesse momento. Bom, pessoal, depois a gente vai poder voltar aqui na questão das falas e tudo mais, na terceira parte. Eu vou aproveitar agora e vou dar um outro passo. Nós vamos para a segunda parte desse
digamos, esse nosso trabalho que nós estamos fazendo nesse dia 15 de outubro, né? Estamos trabalhando, ao contrário do que muitos dizem por aí, nós estamos trabalhando no nosso dia 15 de outubro. Eu vou chamar a coordenação para falar sobre a questão das avaliações externas. Saibam que esse ano nós teremos SAEB, SARESP, e além de outras atividades e avaliações também que já estão acontecendo, já estava acontecendo, que são as sequências digitais, as AAPs e também a fluência leitura. Pessoal, microfone, por favor. Então, assim, nós vamos falar dessas avaliações e vou pedir aqui para que a coordenação fale um pouquinho, tá? Eu acho que a Fábio e a Cristina estão com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. Então, vamos lá, José Francisco e Maria Angélica. Bom, pessoal, eu vou falar sobre a questão do SAEB e da avaliação da fluência leitora. O SAEB, então, ele começa a ser aplicado agora, no início de novembro, e ontem, inclusive, a gente estava conversando no ATPC, né, estava conversando com os professores de matemática, ali, ciência da natureza de manhã, e a gente estava falando da nossa preocupação quanto a frequência, né, desses alunos no SAEB, porque se não obtivermos 80% de frequência na prova, os dados da escola não são nem analisados, a gente não tem um ranking depois, não tem um gráfico, nada que a gente possa usar aí como um medidor, né, da nossa fluência, do grau de proficiência, do nível de proficiência que a escola está atingindo. Nós estamos analisando dados de 2019 no ensino fundamental e de 2017 do ensino médio, justamente por não termos conseguido em 2019 a frequência, os 80% de frequência no ensino médio. Então, é muito importante nesse retorno, nessas 2 semanas, que é o que a gente tem, né, porque já voltamos depois em novembro, e nós ainda não sabemos a data exata da nossa avaliação, porque a ABE faz um escalonamento, né, porque são eles que aplicam, eles que vão para a escola aplicar essa prova, não é um professor, são PCNPs, o pessoal de apoio ali, as pessoas que trabalham dentro da diretoria de ensino. Então, eles vão fazendo por escolas e a gente recebe aí essa data meio que, assim, né, quando já está começando aí as aplicações dessas avaliações. Então, é muito importante que nessas 2 semanas, agora que a gente tem aí os 50% dos alunos, que a gente converse muito com eles a esse respeito, né, da importância da presença desses alunos no dia dessa avaliação. Normalmente são 2 dias, e o quanto é importante que eles estejam ali para fazer essa prova, para a gente ter o número de alunos necessários para a gente poder, então, avaliar depois aí nossos índices. Não é para nada, né? Até então a gente tinha tido uma orientação, uma informação de que os índices do SAEB é que seriam utilizados para a concessão do bônus. Normalmente é o SARESP, todo mundo sabe que sempre Angélica, posso interromper um pouquinho? Pois não. Eu só queria dar um aviso para todos que daqui 10 minutos, nem isso, vai cair a nossa transmissão, e eu estou postando o link aqui para a gente estar entrando novamente, para dar continuidade nessa reunião, e os alunos também, olhem lá no grupo que eu vou postar também o link, se caso não conseguir pegar aqui nesse momento, tá bom? Obrigado para todos. Pode continuar, Angélica. Joia. Mas hoje, né, teve uma mudança aí nessa conversa, mas enfim, a importância dos dados do SAEB para a gente é justamente poder saber de onde nós vamos partir, quais as maiores deficiências dos nossos alunos, isso a nível nacional, né? Todo mundo sabe que o SAEB é a prova Brasil, então ela avalia a qualidade do ensino no Brasil inteiro.
e é importante que a gente saiba, né, onde estamos e de onde podemos partir e o que precisamos fazer, qual será o nosso principal foco. Por mais que a gente questione a veracidade desses dados, né, o quanto realmente isso condiz com a nossa realidade, e isso a gente já discutiu muito, mas, enfim, são dados que são importantes para a nossa, para a organização aí do nosso calendário, do nosso planejamento, do plano gestor, do plano político-pedagógico da escola, tudo isso insere em cima desses dados, então é importante que os alunos estejam presentes. Eu recebi 2 simulados, um do médio e um do fundamental, vou estar passando para vocês, para que a gente tente trabalhar isso com eles, né, dar uma preparada aí por mais pouco tempo que tenhamos, mas que a gente consiga aí fazer alguma coisa, tá? Então, principalmente que vocês falem bastante com eles sobre a importância dessa presença. Sobre a fluência leitora, é uma outra avaliação que veio esse ano e que me surpreendeu, né, positivamente, pelo menos os alunos que eu apliquei até agora, nós estamos aplicando no 6º ano, eu, Zé Francisco e a professora Gláucia. O aluno vai, né, com a gente ali na sala, individualmente, a gente aplica separadamente, sozinho, o aplicador e o aluno lê para a gente, né, uma lista de palavras, depois uma lista de palavras bem comum, bem usual, uma lista de palavras que são pseudo-palavras, que são palavras que não existem, né, e depois um pequeno texto. E terminado, a gente faz aí para o aluno 3 perguntas a respeito do texto. Então, ela é uma prova exclusivamente de leitura, ela não exige nada escrito do aluno. E o interessante é que a gente tem visto que, pelo menos o 6º A, que foi onde eu já apliquei quase que na sala toda, falta muito poucos, a leitura deles é muito boa. Eles estão lendo muito bem. Então, o que a gente precisa é incentivar isso, estimular isso, valorizar essa leitura e aproveitar isso que o aluno trouxe de bom. Porque eles leem com fluência, eles leem com entonação, sabe, o respeito à pontuação, eles interpretam, né, quando a gente faz a pergunta referente ao texto, a grande maioria, quase que a totalidade dos alunos responderam adequadamente. Então, foi uma coisa muito positiva, né? Foi uma observação, assim, positiva e me parece muito boa. Me pareceu uma ideia muito boa. Então, não sabemos exatamente o uso que vai ser feito disso, porque a gente baixa um aplicativo, grava o aluno lendo e encaminha, né? Então, cada aluno é gravado e depois você faz o encaminhamento daquelas gravações e das respostas do aluno para a plataforma, que é o CAD Avaliação, e é de Juiz de Fora, né? Então, nós não sabemos exatamente o uso que vai ser feito pelo sistema dessas provas, mas para a gente, ela já deu um panorama, assim, até o momento muito bom. O nosso aluno lê, e lê bem. Então, não tenho ainda uma visão de todas as salas, precisamos aí juntar eu, Zé, a Gláucia, né, que fomos os que aplicamos, e ter uma conversa em geral, talvez uma sala esteja um pouco menos que a outra, mas 6º A, que eu já apliquei quase totalmente, é uma sala que lê e lê muito bem. Então, essa sala precisa ser bem trabalhada. A gente precisa aproveitar e fazer um bom uso disso. Tá? Assim que nós aplicarmos em todos os alunos, a gente vai estar passando para vocês, assim, um geral, né? Como é que está, de uma forma geral, os alunos do 6º ano da Escola Frei Galvão em termos de leitura. Tá certo? Então, a gente está pegando os alunos, à medida que eles estão vindo para a escola, já ligamos, pedimos para comparecer, mas acredito que agora, com a obrigatoriedade dos 50%, a gente consiga terminar de aplicar. Então, aí a gente vai ter uma ideia realmente da totalidade dos alunos aí do 6º ano. Mas estão lendo e leem bem. Então, isso foi uma surpresa, foi uma grata surpresa para nós, né?
que a gente faça um bom uso disso. Tá bom? Obrigada. Acho até que a gente pode, nós temos aí 3 minutos para encerrar essa chamada, né? Eu acho até que o Zé deve começar depois, na volta, porque para não ficar interrompido, se alguém tiver alguma pergunta nesse momento, que dê tempo aí da gente responder nesses 3 minutinhos, referente às avaliações ou alguma outra coisa, a gente aproveita para responder, para na sequência o Zé entra aí com as outras explicações aí sobre as avaliações, tá? A porcentagem que nós atingimos aí na sequência digital e no CAD, né, na AP. Alguém tem alguma coisa para perguntar aí sobre essa fluência leitora, sobre o SAEB? A minha pergunta é com relação às aulas da semana que vem, as próximas 2 semanas, que vão ser 2 turmas diferentes. Então, pelo que eu vi, os alunos que não vierem vão ter falta. Então, a primeira turma, eu coloco as faltas. A segunda turma, que vai estar remotamente, ficam com presença normal. E na outra semana eu inverto. Seria isso? Sim. Ok. Seria, Gustavo. E aproveitem o roteiro que vocês já encaminharam para a gente, né? Nessas 2 semanas, porque os alunos também têm perguntado bastante se a gente vai continuar com essas postagens, né? À medida que os alunos estão retornando para a escola, então, nessas 2 semanas, a gente vai postar, vamos colocar no grupo, vamos colocar no Drive, esse último roteiro que vocês já nos encaminharam. A partir da volta dos 100% do aluno, então, a gente vai parar com a postagem de roteiros no Drive, tá? Sobre o grupo de WhatsApp, a gente vai conversar ainda, nós, lá no ATPC da semana que vem, sobre a necessidade ou não de manter o grupo ali, mesmo que for para alguns recados mais importantes, mais urgentes, ou de repente manter até a aplicação da Prova Brasil, tá? Nós vamos conversar ainda sobre isso. Por enquanto, fica mantido o Drive e os grupos de WhatsApp, tá? Tenho orientado os alunos a não sair do grupo, que a gente ainda tem algumas coisas muito importantes para conversar. Então, por enquanto, por hora, a gente vai manter, tá bom? O pessoal vai cair e a gente já volta, tá? Bom, pessoal, já voltamos aqui, né? Tá todo mundo ouvindo? Tudo belezinha? Sim. Então, beleza. Então, vamos manter os microfones novamente fechados. E, Zé, por favor, agora é a sua vez. Ô, turma, tudo bem? Boa tarde para todos. Só queria confirmar se vocês estão me ouvindo, tudo certo aí? Tá tudo tranquilo? Certo. Ouvindo? Tranquilo. Beleza, então. Só vou alterar aqui o layout. Já inicio. Ô, turma, então olha lá, antes até de eu começar aqui com os avisos que a gente ficou de passar aqui, antes a gente parabeniza, né, todos os professores. Hoje é um dia que a gente volta o nosso pensamento para a nossa profissão, para as nossas ações, para a nossa função social, né? E é com muita alegria, né, e com muito orgulho também que eu parabenizo e agradeço por todos, né, aqui da Escola Estadual Frei Galvão, por todos os professores, funcionários também que ajudam nessa missão de ensinar, né? Então, muito obrigado e parabéns a todos aí, obrigado pela parceria, beleza? Feito isso, então, 3 pontos eu preciso falar para vocês. A questão do diário de classe. Eu sei que tem vários pais, vários alunos aqui presentes também, mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre a questão do diário. A questão do SARESP, que é
um adendo aí do que a Angélica já começou, do SAEB, né? As avaliações externas. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o CAED, ok? A plataforma CAED, que aí acho que os alunos estão mais habituados, que a gente falou várias vezes, tanto no grupo como na própria escola, né? A questão do CAED, da prova, né? Da AAP e da SD. Beleza? Vamos lá, a questão do diário, turma. A gente sabe, que nem o próprio Ricardo falou, a gente está começando aqui o 4º bimestre, né? De um ano extremamente atípico, né? Eu acho que eu sou ousado em dizer que esse ano foi muito mais complicado que o ano passado. E olha que o ano passado foi um ano muito atípico, né? Mas esse ano foi esse retorno meio paulatino aí, mas agora no final do ano, por meio de resoluções, decretos, né? A gente vai voltar nesse 100% como foi informado. Ainda a gente está aguardando novas orientações, né? A própria resolução, mas a informação dada, né? Até pelo próprio secretário foi essa que o Ricardo passou para a gente aí. Retorno de 100% logo após o feriado de novembro ali. Beleza? Mas, mesmo estando no final ali, a gente volta na cobrança do preenchimento diário, do diário de classe, do diário online, lá na sede, questão dos conteúdos e da frequência também. Acho que a Angélica respondeu perfeitamente aí o que o Gustavo levantou, a questão da próxima semana, né? Como que vai ficar, mas aos poucos, quem tem dúvida, a gente vai conversando durante os nossos ATPCs, beleza? Mas é isso, preencham, porque todos sabem que aquilo é um documento, né? E a gente pauta ali as nossas ações pelos documentos legais, a gente sabe disso, e ali é um documento. Então, preenchendo diariamente os conteúdos e as frequências, atualizando as notas, né, desse 3º bimestre, que nós tivemos conselho semana passada, e também a questão das avaliações, o lançamento das avaliações, das 3 avaliações mínimas. Okay? Então, isso é mais um lembrete para ficar registrado aqui, como o próprio Ricardo falou, a gente vai jogar esse link lá no Face para ficar registrado também. Okay? Outro ponto, né, que eu até já adiantei, é a questão do SARESP. A nossa informação é que a data está para ser confirmada, mas na última quinzena de novembro, primeira semana de dezembro, nós teremos o SARESP a confirmar ainda, mas provavelmente nós teremos. Tá? Aqui a Angélica falou do SAEB, que é uma avaliação externa a nível federal, e aqui o SARESP é uma avaliação externa a nível estadual. Tá? Isso a gente conversou também já em ATPCs. Então, para os alunos que estão aqui presentes, né, fiquem atentos na última quinzena de novembro, comecinho de dezembro, ali antes das férias, a gente vai ter esse SARESP aí, e obviamente, além da nota para a escola, vai somar a nota ali do aluno para o 4º bimestre, tanto o SARESP como o SAEB, tal como a gente fez na AP e na SD também, ok? Outro ponto para terminar a minha fala, eu procurei ser bem enxuto aqui, a plataforma CAED, galera, aqui é onde tem a avaliação da AP e da SD. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, rapidinho, mas é mais para a gente ter uma noção. Eu vou compartilhar um do 6º ano e um do 9º ano de língua portuguesa, mas nós temos a AP de língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, ASD de língua portuguesa e de matemática também. Tá? Então, fazendo um pano de fundo, a gente teve um aumento significativo da última AP, da AP do 2º bimestre, tivemos um aumento muito bom, tipo, nós triplicamos
a participação. No entanto, a gente não chegou na média estadual, mas nós não chegamos por 5, 10 pontos percentuais. Tá? Então, a gente teve uma melhora, tá, na realização. Né? A questão das notas, os alunos que estão presentes podem ir lá na sede, acessar ali a plataforma CAED, do mesmo jeito que vocês fizeram a prova, e lá vai ter os seus resultados, né? O quanto você tirou, quanto que você acertou, quanto que você errou. Os professores já usaram essas atividades para as notas, tá? Para as notas do terceiro bimestre, ok? Mas, eu quero saber se eu acertei a questão 2, por exemplo. Lá está, e você pode ver onde você acertou e o que você pode ter errado, beleza? Mas eu vou compartilhar aqui rapidinho, para a gente mais ter uma visão aqui do próprio layout do sistema aqui, beleza? Vamos lá. Ô, turma, só confirmem para mim se vocês estão vendo o compartilhamento aí, por favor. Fala sim ou não aí, a gente já continua. Sim. Sim, nós está vendo. Sim, perfeitamente. Beleza. Então, olha lá, vendo, eu moço. peguei aqui o exemplo, eu vou pegar aqui de língua portuguesa. Ó, a AP do terceiro bimestre, língua portuguesa. Espera aí que está computando aqui. A gente teve uma taxa de participação de 46%. A média em todo o estado de São Paulo foi 59%. Vimos aqui, né, 13 pontos de diferença, mas foi muito maior do que a P2, tá, galera? Muito bom. Teve um percentual de acerto médio de 53%. Na minha opinião, isso é o mais louvável aqui. Tivemos bastante acertos na média dos sextos anos de língua portuguesa. Tá? Poucos alunos com baixo rendimento, né, com baixo desempenho. A média aqui, quase a metade aqui embaixo, mas 30%, né, quase 50% entre médio e alto desempenho. Isso é muito bom. Alguns alunos querem muita atenção, né? Ou seja, a gente precisa ter um trabalho mais voltado para esses 8 alunos, porque eles provavelmente erraram questões chaves ali, e 18 alunos nos sextos anos ainda, né, requerem alguma atenção. Aqui tem as questões, as habilidades, e em seguida as turmas, né? Veja que o sexto E foi a sala que menos participou, né? Com 30%. Tá? Ainda bem, ó. A gente fez um trabalho de formiguinha mesmo, exaustivo nessa sala. Tivemos um aumento, sim, mas alcançamos aí o 30%. O sexto A, 64%. Tá? 64%. Mas os números eles são engraçados, né? O sexto E teve mais porcentagem de acertos do que o sexto A. Lógico, turma, que não é uma competição, não é isso. É mais para a gente ver, né? Por exemplo, vamos pegar no sexto C, por exemplo, tá? A gente consegue ver aluno por aluno qual que acertou, qual que errou. Mas não é isso que a gente vai ver agora. Ok? Vou fazer aqui a última análise na questão do primeiro ano do ensino médio. Tá? Eu falei nono, mas eu me equivoquei, desculpa. Primeiro ano do ensino médio, ainda na AP de língua portuguesa. Tá? E foi uma participação menor. Né? A gente sabe que o ensino médio tem as suas nuances, o noturno, muitos alunos trabalham, mas nós tivemos quase metade do percentual de acerto. Então, isso foi muito bacana.
Infelizmente, muitos alunos no baixo, tá? No baixo desempenho, poucos, que bom ainda, né? No muito baixo, mas esse baixo a gente precisa sentar com calma para poder melhorar. Apenas 14 alunos requerem atenção, sendo 11 alguma atenção e 3 muita atenção ainda naquela ideia de questões chaves, né? Aqui as habilidades, o percentual de acerto e assim por diante. Vou voltar lá para a gente conversar um pouquinho e aí eu já faço um laço nisso tudo aqui. Parei a apresentação, turma. Para finalizar, o que eu preciso falar para vocês, né? Para a gente continuar na ideia, né, de incentivar os alunos, e aqui a todos que estão presentes aqui, na realização dessas avaliações, não apenas as externas, né, que nem falou aqui a Angélica, o SAEB, que vai ser agora em novembro, ali o SARESP final de novembro, comecinho de dezembro também o SARESP, e a plataforma CAED, né, a AP e a SD, que é a sequência digital, que não acabou ainda, está para acabar, por isso que não tem os dados dela. Vamos manter essa ideia, né, de animar, de motivar os alunos para fazerem essas avaliações, para que na próxima AP, né, provavelmente ano que vem, a gente alcance um número maior na participação. Lógico que vai ser outra realidade, né, mas que a gente possa continuar nessa motivação. Por quê? Porque é necessário a gente saber como que está o nosso trabalho, onde a gente está acertando, onde a gente está errando, onde a gente tem que colocar mais atenção, onde a gente precisa até dar uma força maior, um trabalho diferente, né? Exemplo, agora no sexto E, a gente precisa dar um trabalho diferente nessa divulgação, né? E até para eles poderem fazer. Veja a importância dessas avaliações, ok? Não se esqueçam do diário, professores, diário de classe lá na sede, e também do SARESP alunos, ok? Vou passar aqui a palavra para o Ricardo, acho que ele que vai dar continuidade, e aí vocês, se tiverem alguma dúvida, né, acho que é interessante falar isso, alunos e também professores, lógico que se for uma dúvida mais espessa, aí a gente conversa agora, mas se for o caso, a gente conversa ou em ATPC com os professores ou pelo WhatsApp, ali os alunos. Às vezes eu demoro um pouco para ver, para responder, mas a gente sempre responde. Zé Francisco. Pois não. Quanto ao registro de hoje, a gente registra o que no conteúdo e presença não presencial para todos os alunos? É isso? Eu preciso ver ali na sede se está aberto, viu, Silvia? Eu não sei se o dia 15 está aberto. Você vai dar 5%? Está aberto? Não sei. Tá. Eu vou ter que sair, porque vou começar a carregar que está 5%. Ok, se lá tiver aberto, turma, registra como dia letivo, obviamente, essa ação que a gente está realizando, lógico, para a gente manter mais perto da verdade ali, lógico, né? Ação com os alunos sobre esses pontos, né? As avaliações externas, o próprio retorno que aqui o Ricardo falou e a fluência leitora que a Angélica também levantou. Tá? Mas registrem essa pauta aí que nós estamos seguindo. E aí presença no modo não presencial, né? Respondido, Silvinha? Ok. Se tiver aberto. Pessoal, seguinte. O Val, você está me ouvindo? A Val, por favor. Sim, estou ouvindo. Pode falar. Val, eu não sei, eu tenho a impressão que a primeira parte da reunião, eu não sei se ela chegou a ter 1 hora de duração e acabou. Agora que deu 2h30 e a gente já deve estar um tempo aqui, eu não sei quanto tempo a gente está falando, eu não sei se de fato o Meet fica aberto 1 hora.
Só por uma questão de precaução, vou pedir para você fazer mais um link. Tá. Porque o pessoal está tão animado, né, que eu estou achando que todo mundo está querendo chegar até umas 20 horas aqui hoje trabalhando. Também estou achando, pode deixar. Eu acho ótimo isso, né, porque afinal de contas é um dia importante para que a gente não esqueça jamais que somos professores, né? Perfeito, Ricardo. Tá. Bom, pessoal, eu só fiz esse pedido para uma questão aí de precaução, de necessidade. Nós estamos indo aqui para a última parte da nossa reunião, né? Que eu denominei aqui junto com o pessoal. Ontem a gente acabou fazendo ali uma reunião de alinhamento para discutir essa pauta e tudo mais, que é esse momento de vocês, do professor. E eu tinha reservado um vídeo muito bacana para vocês, mas eu fui dissuadido assim, pela minha equipe de que o vídeo do Cortella seria muito grande. Era um vídeo de 1 hora, falaram que vocês não teriam saco para assistir. Eu fui voto vencido, quero deixar isso claro, porque eu disse que isso não é verdade. Os meus professores são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas assim que estão sempre muito interessados na educação e que assistiriam com muita alegria. Como diria Paulo Freire, a gente cansa, mas não dorme. Mas, como era uma reunião na sexta-feira e tudo mais, tudo bem, eu falei, então tá. Aí eu compartilhei com vocês esse vídeo, que está lá no Face da escola. Se alguém tiver curiosidade de ver o Cortella na época em que ele era mais jovem, mais combativo, mais freiriano, né? É claro que a idade vai nos trazendo outros atributos. Eu deixei lá para vocês, sintam-se presenteados, é um presentinho aí da direção, da gestão, que é essa palestra que está lá, e ela vai ficar lá para quando a gente tiver tempo e quiser. E hoje a gente preparou, então, um outro vídeo. Vocês vão ter um vídeo muito mais curto do que esse vídeo de 1 hora do Cortella, mas não menos denso, não menos crítico, não menos politizado, não menos preocupado, principalmente com a educação. E eu acho que, assim, a gente tem que fortalecer dia após dia a nossa crença na educação, a nossa luta na educação, e principalmente na figura do Paulo Freire, que é, para nós, uma referência. Ao contrário de alguns que chamam alguns de mito, Paulo Freire, para nós, não é mito, mas é uma referência importantíssima, como muitas outras. E o Paulo Freire, por ser tão atacado injustamente, principalmente pelos ignorantes analfabetos, que muitos falam de Paulo Freire sem nunca ter lido, a gente vai passar um videozinho aí falando um pouquinho do Paulo Freire e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Por favor. O trabalho de Paulo Freire é reconhecido no mundo todo e, em 2012, ele foi declarado patrono da educação brasileira. Mas, desde os anos 60 até hoje, o professor é visto por uma parcela da população como inimigo do Brasil. Mas qual foi o Brasil de Paulo Freire e quem foi Paulo Freire no Brasil? Paulo Freire é pernambucano. Nasceu em 1921, filho de um capitão e uma dona de casa. Freire, que era o caçula, foi o único dos irmãos que pôde se dedicar aos estudos. Formou em Direito, mas trabalhou mesmo como professor. Ele deu aula em faculdades e fez trabalhos pastorais por mais de 10 anos na região de Recife, por meio da Ação Católica. Em 1947, foi trabalhar na Divisão de Educação e Cultura do recém-criado SESI, o Serviço Social da Indústria. Foi nesse trabalho que Freire entendeu que o processo educativo era mais eficiente em diálogo com os alunos e suas famílias. Por isso, queria democratizar as escolas da instituição. Nos anos 50, o Brasil passava por uma modernização acelerada, uma rápida industrialização e uma nova experiência de democracia de massas. Paulo Freire defendia que esse processo de desenvolvimento nacional devia incluir a participação ativa do povo, e que isso só seria possível por meio da educação. O educador dizia ser contra o ensino de cima para baixo e defendia o diálogo horizontal entre professor e aluno. Nessa época, o prefeito de Recife, e na sequência governador de Pernambuco, Miguel Arraes, convidou Paulo Freire para desenvolver um projeto de alfabetização de adultos. A inspiração para o método que o professor criou veio em um passeio de carro com seu filho mais novo. Um menino que tinha apenas 2 anos viu uma propaganda na rua
ele leu em voz alta a palavra Nescau e cantou a música que ouvia nos comerciais. Impressionado, Paulo Freire passou a explorar a relação entre som e imagem, com exemplos a partir da vida dos alunos. Palavras como farinha, tijolo, máquina e conceitos como trabalho e pobreza eram contextualizados e debatidos. Com a divisão das sílabas, os estudantes aprendiam a ler cada palavra e, em seguida, aprendiam as famílias silábicas para formar novas palavras. O então governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves, também chamou Paulo Freire. Em 62, a alfabetização de adultos no Estado recebeu recursos de um programa financiado pelos Estados Unidos, chamado Aliança para o Progresso. Na cidade de Angicos, Freire realizou seu experimento mais conhecido, a alfabetização de cerca de 300 pessoas em um curso de 40 horas. A velocidade do método de Paulo Freire, aliada à educação crítica, gerava expectativas de transformação democrática para alguns e preocupação para outros. Ao longo de sua vida até hoje, Freire foi frequentemente chamado de comunista, apesar de criticar o comunismo e a ortodoxia marxista. Ele era um socialista cristão, ligado à teologia da libertação, uma tendência progressista da Igreja Católica. No início dos anos 60, o Brasil viveu um clima de polarização política e crise institucional. Jânio Quadros tinha sido eleito presidente com uma base conservadora e, após 8 meses, renunciou ao cargo. João Goulart, o vice-presidente, que era trabalhista, assumiu o poder após um intenso período de disputas. A aula de encerramento do curso em Angicos aconteceu no dia 2 de abril de 63. O presidente Jango e o general Castelo Branco, comandante do Quarto Exército, estiveram lá e viram de perto os resultados do projeto. Em janeiro do ano seguinte, Jango decretou a criação do PNA, Programa Nacional de Alfabetização. Ele adotou o sistema de Paulo Freire e tinha a missão de alfabetizar 5 milhões de pessoas. Naquela época, analfabetos não podiam votar. Em caso de sucesso do programa, o colégio eleitoral cresceria quase 40%. Seu lançamento foi previsto para 13 de maio de 64, com o professor Paulo Freire à frente do projeto. Mas os planos de Jango e Paulo foram frustrados. Em 1º de abril de 64, os militares deram um golpe de Estado. O general Castelo Branco foi empossado como o primeiro presidente da ditadura. O PNA foi extinto e Paulo Freire foi preso. Ele ficou encarcerado por mais de 70 dias em 2 períodos. Em setembro, Paulo estava asilado na Embaixada da Bolívia no Rio de Janeiro e de lá partiu para La Paz. Dias depois de sua chegada, a Bolívia também sofreu um golpe militar e Paulo Freire novamente deixou o país. Exilado, ele e sua família viveram no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. No Chile, Paulo Freire trabalhou para o governo com a educação de camponeses. O método psicossocial, como ficou conhecido por lá, foi utilizado em escala nacional. E nesse país, ele também continuou as atividades pastorais com a ação católica. Foi lá também que Paulo Freire escreveu sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido, no ano de 68. No final do mesmo ano, a ditadura militar brasileira decretou o AI-5, fechou o Congresso Nacional e impôs censura sobre os meios de comunicação. No Chile, a polarização política aumentava. Paulo Freire se antecipou ao golpe militar, que viria em 73. Já em 69, se mudou para os Estados Unidos. Em 70, Pedagogia do Oprimido foi publicado em inglês e espanhol. A obra só chegou ao Brasil 4 anos depois. E Freire foi então para Genebra, na Suíça, onde trabalhou por 10 anos como consultor do Conselho Mundial de Igrejas e fez viagens a mais de 30 países. Em 71, liderou a fundação do IDAC, Instituto de Ação Cultural. O IDAC promoveu campanhas por justiça social na Itália, na Suíça e na África. Em 75, Paulo Freire passou a visitar países como Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, que haviam recém-declarado independência de Portugal. Por meio do IDAC, desenvolveu programas de alfabetização para os contextos locais e defendeu processos de descolonização desses países. No final dos anos 70, marcaram no Brasil a demanda pela democratização e o retorno dos exilados. A ditadura passava por um processo de abertura política, e a lei de anistia foi promulgada pelo então presidente, Juscelino Figueiredo, em agosto de 79. Estavam anistiados todos os exilados e presos políticos, bem como os militares e os torturadores. Com a ajuda de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, Paulo Freire e sua família voltaram ao Brasil depois de 15 anos no exílio. O professor passou a dar aulas em universidades como a PUC e a Unicamp, fez parte de organizações da sociedade civil e continuou a sua produção acadêmica. Em 80, ajudou a fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores. 4 anos depois, as marchas pelas diretas já tomaram as ruas do país, mas a eleição ainda foi indireta. Tancredo Neves foi escolhido presidente e morreu antes da posse. Em 85, José Sarney assumiu o poder e estava acabada a ditadura militar. O ano de 86 foi um dos mais difíceis na vida da família Freire. Morreu Elza, esposa de Paulo. Ela foi fundamental na carreira do professor. Era pedagoga e esteve ao lado dele desde o período do SESI lá em Pernambuco.
história de Paulo Freire é também essa de Paulo e Elza. Em 88, foi promulgada a Constituição Federal. Nesse ano, políticos de esquerda foram eleitos em diversas capitais pelo Brasil. Em São Paulo, a petista Luísa Erundina venceu e chamou Freire para ser secretário da Educação. Paulo Freire continuou em atividade até o dia 2 de maio de 97, quando morreu em decorrência de um ataque cardíaco. Ele publicou dezenas de livros em vida, e sua obra póstuma é a responsabilidade de sua segunda esposa, Nita, com quem se casou em 88. Paulo Freire recebeu o título de doutor honoris causa em 48 universidades pelo mundo inteiro e foi declarado patrono da educação brasileira em 2012. Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente, embalado por uma onda de extrema-direita no Brasil. A obra de Paulo Freire passou a ser um dos principais alvos desse movimento. Pedagogia do Oprimido foi traduzida em mais de 20 idiomas. Era a terceira obra mais citada no mundo na área de humanas, segundo o estudo da London School of Economics de 2016. E até hoje, Paulo Freire é considerado por especialistas um dos principais educadores da humanidade. Muito bem, muito bem. Bom, a palavra está aberta, se alguém quiser falar alguma coisa. Nós ainda temos alguns outros vídeos de homenagens, mas se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Boa tarde. Boa tarde. É a Renata, tudo bem? Tudo bem, não estamos vendo a sua carinha? Não estão, né? Eu estou tentando tirar aqui. Pronto, agora acho que Mariana, agora nós estamos vendo a Mariana aí. Isso. Entrei com da minha filha que o meu e-mail não estava funcionando, não sei o que aconteceu hoje. Fala aí, Mariana. Eu queria só parabenizar meus colegas, né? Pela parceria que eu sempre vejo nessa escola. Nossa escola ela é muito privilegiada com essa equipe de professores que tem uma parceria incrível em todos os momentos, mas agora no mais recente, essa semana que teve a Semana da Criança, né, que nós fizemos as brincadeiras, nós fizemos os jogos com eles, nós tivemos uma participação assim incrível. Inclusive, eu queria até deixar aberto aqui para os pais, que muitos não sabem, mas tudo que as crianças fizeram essa semana foi com doação dos professores. Foi só pedir, de repente a geladeira encheu de refrigerante, a despensa encheu de milho de pipoca, de açúcar para fazer o algodão doce. Na hora era só pedir, já estava todo mundo com dinheiro na mão para comprar o pãozinho lá para fazer o cachorro-quente. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, em nome dos alunos, essa dedicação dos nossos professores que estão sempre prontos para ajudar a escola, para deixar a escola um lugar mais divertido, um lugar mais animado e trazer para as crianças sempre a diversão que as crianças esperam, né? Criança espera se divertir em qualquer momento, inclusive dentro da escola, e eu acho que a escola tem que ser um ambiente divertido, porque sem diversão o aprendizado também não acontece. Então, muito obrigada a todos os professores, ainda mais que foi um pedido assim da direção, foi um pedido da direção como um todo, mas saiu dali da minha escrita, né? Então foi só pedir no grupo o que a gente estava precisando para tornar esse dia animado aí, já todo mundo começou a trazer. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo pela participação, pela parceria e por essa vontade de ver os nossos alunos mais contentes aí. E vamos ter sempre isso com a gente, de chamar os alunos de nossos alunos. E quando a gente se apodera deles, né, a gente cuida, a gente gosta e os nossos alunos serão sempre nossos. Beijão para todos aí, feliz Dia dos Professores. Muito bem, Renata. Inclusive, é bom que se frise, né? De fato, uma equipe muito coesa, muito unida, ainda que muitas vezes a própria SEDUC insista em desfazer, né? A gente perdeu uma professora agora para uma escola integral, mas enfim.
de fato, faço das suas palavras aí as minhas, muito agradecido a todos mesmo pela colaboração. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão nós vamos passar aqui algumas homenagens que nós recebemos dos nossos alunos. Tá? Eu acho que é melhor a gente passar e depois aí a gente abre no final, né? Pode ser, então? Roberto quer falar, é isso? Não? Tá bom, então. Renata, coloca lá pra gente. Quer beber água? Depois o sol vai embora, porque ainda tem aqui. Marcial, precisa fechar seu microfone, querido. Olá, meu nome é Isabelle Comenteira, sou do Grêmio Estudantil. E hoje eu vim falar sobre a minha escola Frei Belmonte. Essa escola é muito pontual, o ensino é ótimo. Graças aos nossos professores excelentes. Obrigada por vocês se formando. E nós Frei Belmonte. Eles fizeram um ótimo trabalho. Eles professores. Olá, eu sou o Ellison, somos do Grêmio Estudantil e viemos deixar um recado. Vivemos um ano de muitos desafios com a pandemia. Mesmo assim, nossa escola proporcionou um ensino para todos, de boa qualidade, graças aos nossos professores. Por isso, desejamos a todos felizes dias nos professores. Obrigado pela dedicação. Bom, pessoal, eu acho que o vídeo, né, ele sai um pouco mascado, pelo menos aqui para mim, o sinal não foi tão bom, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Depois isso vai ficar gravado, vai estar lá para todos assistirem. Eu acho que na hora que fizer a gravação para colocar no Face, o vídeo vai estar até um pouco melhor. Agora nós temos também uma homenagem que a escola fez para todos os educadores. Eu estendo esse educadores para os professores, professoras, para os agentes de organização, para os funcionários da limpeza, para os funcionários da merenda, para as mães que estão lá, para os Protecs, né? Quero agradecer também aí a Renata, que fez o apoio tecnicamente, aí, que ajudou a preparar toda essa pauta. Enfim, dizer para vocês que se está dentro da escola, é educador, né? E aí, esse compromisso é de todos. Sintam-se homenageados nesse pequeno, singelo vídeo que foi feito. Eu vi a Val aí selecionando um monte de fotografia, enfim, assistam. E daqui a pouco a gente volta a se falar.
versos dados nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis de exercício, digam e sim, de morrer pela pátria, de viver sem maçã. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando, sangue a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, vários flores no chão, a certeza na frente, a história na... Ô, Renata, se muta aí. E aí, pessoal? Tudo bem? Quero dizer para vocês que a escolha da trilha sonora foi intencional. Obrigado, viu, Helene, para nós todos. A letra da música foi intencional. E dizer para vocês que não existe educação sem intenção. Educação é sempre um ato político e, por isso, intencional. Político no sentido de sempre buscar a justiça social, de equidade, de aprendizagem para todos, de educação para todos, né? Então, hoje já foi um dia que começou agitado, logo de manhã a supervisora pedindo várias demandas, né, por telefone, e já comecei assim o dia assim bastante. Eu falei para vocês que hoje é um dia que eu sempre, nesse dia substancialmente mais do que nos outros, me toca muito,
e muitas vezes de indignação. Até já fiz até vídeo hoje sobre o Dia do Professor, em que eu intitulo de Temos o que comemorar. Mas como disse o Cortella, nós sempre temos que comemorar, ainda que seja para comemorar os supostos vencedores que acham que vencer é não valorizar a educação. Uma coisa vocês podem ter certeza, enquanto eu estiver junto com vocês ali no Frei Galvão, enquanto eu estiver ali na direção, nós sempre vamos primar por uma educação que seja libertadora, de acolhimento, de inclusão, mas que principalmente da palavra, de falas. E como disse essa música, né? Quem sabe faz a hora, a certeza na frente e a história na mão. É mais ou menos por aí que a gente vem teimando e andando dentro da nossa escola. A palavra está aberta para qualquer um que queira falar qualquer coisa que seja, até porque se a escola é o lugar da palavra, o espaço da palavra, é isso que a gente precisa fazer. Então, nesse momento, passo a palavra para vocês e fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, o que eu tenho para perguntar não é uma dúvida, é mais para bater um papo mesmo sobre a opinião de vocês com essa volta às aulas, porque é o quarto bimestre, né? E eu queria saber se vocês são a favor, se vocês são contra, queria saber a opinião de vocês mesmo. Eu posso falar? Claro. Bom, eu acho o seguinte, nós tivemos praticamente o ano inteiro nessas condições. Nós não temos ainda 100% dos alunos vacinados. Eu acho que nós estamos passando, esse ano aqui, por uma situação complicada politicamente. Então, eu acho que eles estão politizando um pouco a educação. Então, eu acho que deveria terminar como ele começou e começar o ano novo de uma nova forma. Mas como não foi possível, se a gente geralmente vem de cima para baixo, a gente tem que fazer como eles mandam. Mas eu acredito que deveria ter sido feito uma rapidez muito maior antes, porque agora já é praticamente o fim do ciclo. Eu acho que foi um pouco feito de uma forma súbita, entendeu? Apenas por uma questão política. Eu acho que foi politizada essa questão da volta às aulas. Na minha opinião, eu penso assim. Eu concordo com você. Penso exatamente assim. Eu acho que, no mínimo, tinha que esperar 15 dias após tomar a segunda dose da vacina, no caso das crianças, né? Porque a gente já tomou, e mesmo que criança não tenha efeitos tão graves quanto adultos, eu acho que ainda é bom ter esse mínimo, sabe? Eu também acho que, já que eles querem que seja obrigatório, né, a partir dessa semana, que pelo menos deveria terminar o ano em semana A, semana B. Seria um pouco menos arriscado para todos, porque a pandemia não acabou. Mas como o Wagner disse, né, está vindo de cima para baixo, nós teremos que acatar. Né? Não, é verdade isso daí. Eu vi nas redes sociais que muitos pais
E até professores não aprovaram muito, né? Mas não temos muito o que fazer. Pessoal, quero fazer um contraponto em relação ao que vocês estão dizendo e dizer o seguinte, não discordo, na verdade, do que vocês estão dizendo, né? Mas tem um ponto que está ficando insustentável de a gente argumentar, que é o seguinte, se vocês repararem, até campo de futebol agora tem torcida. Ou seja, qual é o grande argumento? Quando o Wagner diz que politizou, eu vou ser mais amplo, vou dizer que tudo exatamente é político, tudo. E tudo é politizado. Então, o que está acontecendo é que a única coisa que não está voltando é a educação, e é nisso que o governo está se fiando para poder afiançar a questão da volta. Se já voltou tudo, porque se vocês forem no shopping, está cheio de gente. Se vocês forem o campo de futebol, tem gente. Quer dizer, não tem onde não tem mais gente. As pessoas já estão voltando para as baladas. Então, como é que não volta à escola? Então, fica difícil de sustentar qualquer tipo de argumentação contrária. Então, preciso saber se ela pode... Sim, pode sim, eu vi se puder, aí eu levo ela pra cima, que eu acho algumas que fica mais pessoas fácil. falando no Mas jornal faz que eles tudo estão num lugar pensando só, até em fica carnaval ano que fica vem. mais. Então, por que não voltar às escolas, né? Isso aí, Larissa. Quer dizer, o carnaval vai existir o ano que vem até que se prove o contrário. Então, é isso mesmo, você tem razão. Quer dizer, não tem mais o que sustente a não volta, né? O não retorno. Sim, sim. Tem que aceitar, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que a gente tem que se cuidar, os protocolos serão obrigatórios, isso é importante dizer, eu acho que eu não falei na primeira parte, vai continuar tendo todos os protocolos, vai ter que continuar usando máscara, vai ter que, a escola vai ter que ter muito álcool em gel, sabonete, Professor. aferição de temperatura, inclusive isso vai ser agora um trabalho muito mais demorado, porque a gente faz essa aferição na média de 120, 130 alunos que nós estamos recebendo por dia. Nós vamos começar a receber os 900 alunos. Professor. Então, nós vamos ter que fazer uma escala, praticamente ali, uma muralha, para poder fazer toda essa entrada. Quem que está chamando? Eu aqui, professor. Eu estou com uma dúvida aqui, professor. Pode falar. É que... Abre a sua câmera para a gente ver sua carinha, porque é muita gente. Acho que ele caiu, né? Porque ele estava falando e sumiu. Tem mais alguém aí que queira falar? Se ele voltar, ele fala novamente. Temos 9 minutinhos para terminar. E juro que dessa vez nós não vamos abrir o terceiro link, tá bom? O Wagner deu até uma risadinha, a Renata também. Enquanto alguém vai tomando coragem para falar, eu quero dizer para vocês que eu agradeço muito que vocês tenham compreendido a necessidade, né? Inclusive do ponto de vista legal, da gente estar fazendo essa atividade hoje aqui. Enfim, e é isso, né? Eu acho que a gente sempre ganha, né? Como se diz, quando se troca pão, volta para casa com apenas um, mas quando a gente troca ideias, a gente volta no mínimo com a nossa e com mais uma outra. E aqui são ideias. Professor, tinha caído da cal, professor. Eu voltei. Alô, professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Abre sua câmera para a gente ver você, Cleber. Deixa eu abrir aqui, calma. Estou calmo. A Larissa não abriu a câmera, mas nós estamos vendo uma mocinha numa blusa azul aqui. Ele pediu calma, estou achando que ele caiu de novo, hein? Ele caiu de novo. Caiu sim. E aí, Mara, tá tudo bem? Ô, professor, melhorando. é que ele é um amigo meu, ele é um amigo meu lá da escola.
A internet dele não é muito boa. A internet dele não é muito boa. Quem está deitado aí, falando deitado? A internet dele é 1 mega. Daí ele cai toda hora. Tá certo, essa internet, não? Ei, internet. Quem que é essa pessoa que está deitadinha aí? É a Karina. É eu, ó. É a Karina. Quem que é, Angélica? É a Karina. Marina. A Karina. Karina. Já tá aqui. Ou senão depois. Acho que nosso amigo não vai conseguir voltar, hein? Não vai, né? Ô, Angélica, mais alguém aí que gosta de falar bastante, quer falar? Ó, tem mais 6 minutinhos. Lembrando o pai que... dele também não deixa ele mexer muito no celular, porque ele... tem um pouco... Alguém quer dar alguma palavra aí, final? Fazer algum comentário? Ele falou que tá voltando aqui para mim no WhatsApp. Ele falou que tá voltando. Tá bom. Se ele conseguir chegar aí nos próximos minutos, a gente ouve. Ô, Ricardo, boa tarde a todos. Quero dar os parabéns para todos os professores. Dona Aura, muito obrigado. Obrigada a vocês por ter paciência com nossos filhos. Com certeza. Um grande abraço para a senhora. Outro. Boa tarde a todos. Pessoal, olha, sobre aí a volta às aulas, né? Vocês estavam falando os contra e os a favores. Angélica, eu tenho uma... Apesar do medo, né, da desconfiança que a gente tem aí, da cisma, né, e do cuidado que a gente precisa continuar tendo, eu acho que já era hora da gente estar voltando, né? Nós sofremos, a educação pública, de uma forma geral, ela sofreu um prejuízo imensurável nesse período todo, não dá para a gente ignorar isso. O fosso que já existia, ele ficou infinitamente maior. Nossa criança está perdendo esse hábito de frequentar a escola, de estar ali entre os colegas, está perdendo um vínculo que é muito importante na formação, principalmente das crianças menores. O jovem, ele tem outros círculos de amizade, outros vínculos, mas a criança aí, 6º, 7º, e os menores ainda pior. O primeiro vínculo social que eles estabelecem fora da família é a escola, é a sala de aula. Então, esse prejuízo socioemocional, esse prejuízo educacional, isso vai demorar séculos para a gente recuperar, né? Séculos, uma década pelo menos. Então, apesar do medo, da nossa preocupação, é importante esse retorno. Quer ele tenha acontecido por política, quer ele tenha acontecido por economia, quer ele tenha acontecido por qualquer razão, se a gente pensar conscientemente, se a gente for honesto mesmo, nós não tivemos lockdown no Brasil. Nada fechou, de fato. Supermercado nunca fechou. O pessoal não tem onde ir. Tem um monte. Na porta do supermercado. Angélica, eu tenho uma dúvida. Então, festinhas continuaram acontecendo, escondidos, né? Então, dá a impressão de falar, o único lugar que não pega a Covid é na escola. Então, é o único lugar que pega também, porque às vezes fica essa impressão, né? Parece que o único lugar que transmite é a escola. Então, na escola não pode ir, porque no restante, na igreja, nas festas, por aí, como o Ricardo já falou, as baladas já voltaram, futebol já voltou, shopping voltou, cinema voltou.
Então, a gente compreende e também tem medo, porque somos humanos e somos vulneráveis, né? Estamos vulneráveis, dependente de ter tomado vacina. A gente não sabe em que momento, porque a morte, vamos falar assim, ela é uma surpresa para todo mundo. Então, vamos desarmar um pouquinho, né? E vamos tomar os cuidados necessários na volta às aulas, vamos fazer o possível para manter aí os protocolos de segurança, mas vamos voltar com uma boa vontade, pelo menos, né, em relação a isso, porque é um prejuízo que a gente não vai recuperar nunca mais. Maria Angélica, está terminando a fala, eu achei ótimo, eu estou vendo o azulzinho aqui que vai encerrar daqui a alguns segundinhos. Muitíssimo obrigado. A sua fala foi muito tranquilizadora para nós. Até mais!